E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Vocês já viram aí na thumb do que se trata. Nós vamos ver hoje aqui as principais tríplices e quádruplas coroas do futebol brasileiro, ou seja, aqueles times que ganharam 3 ou 4 títulos importantes em um ano. Vocês vão ver as principais aqui. Claro que eu estabeleci alguns critérios que eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouco, e vou seguir por ordem cronológica, desde lá o Santos da década de 60, que ganhava tudo, até o Atlético Mineiro em 2021, que foi o último time que conseguiu aí ganhar 3 títulos importantes em uma temporada, tá bom, pessoal? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, deixa logo o like aí, se inscreve no canal, tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo, compartilhe com os amigos, se de fato você gostar, isso tudo é muito importante pra gente que tá produzindo conteúdo aqui no YouTube há pouco tempo, tá bom? Pessoal, vamos sem mais delongas aí pros critérios. Então, toda tríplice ou toda quádrupla coroa que você vê aqui hoje vai ter no mínimo um título de caráter nacional, como por exemplo, Taça Brasil lá atrás, Robertão, Campeonato Brasileiro, de primeiro nível, Copa do Brasil, e pelo menos um título de caráter internacional, continental, como por exemplo a Libertadores. Outro critério é no máximo um título de torneio de 1 ou 2 jogos. Ou seja, aqueles torneios que tem só 1 ou 2 jogos, como o Mundial Interclubes, como a Recopa Sul-Americana, tem um limite aqui que é de um título só. Com uma exceção que quando chegar aqui vocês vão ver. Pessoal, quais times que mais aparecem aqui? O Santos 4 vezes, todas na década de 60, quando o Santos não tinha adversário no futebol brasileiro. Ele vai rapar praticamente todos os títulos possíveis nessa época, vai ganhar 5 Taças Brasil, vai ganhar 8 campeonatos paulistas na década de 60. O Pelé vai ser artilheiro de tudo quanto é campeonato. O Santos vai aparecer aqui 4 vezes, todas as vezes na década de 60. O São Paulo vai aparecer aqui no vídeo 3 vezes, vocês vão ver os anos que se tratam, essas 3 aparições do São Paulo. Flamengo e Palmeiras 2 vezes. Grêmio, Paysandu, Cruzeiro e Atlético Mineiro 1 vez cada. Então são 8 times aparecendo no total aqui em 15 temporadas diferentes. Então, começando a década de 60, nós temos o Santos, que ganhava os paulistas com muita facilidade, praticamente invicto, ganhava o Paulista, ganhava a Taça Brasil também, ganhou nessa época aí vários paulistas, ganhou Taça Brasil. Essa Taça Brasil aí conseguiu ganhar em cima do Botafogo com 5-0 no Maracanã, ganhou Libertadores fácil aí pra cima do Peñarol, 3-0, ganhou o Mundial de Clubes pra cima do Benfica, ganhando no Brasil e em Portugal, inclusive com Pelé metendo gol adoidado. O técnico desse Santos, no início da década de 60, um dos maiores técnicos, se não o maior técnico da história do Santos, era o Lula, que treinou o Santos tanto em 62, quando ganhou Paulista, Taça Brasil, Libertadores, Mundial. Esse Santos aí que tinha Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Em 63 vai continuar ganhando vários campeonatos, vai ganhar Rio São Paulo, dessa vez deixando o Corinthians para trás, ganhando o Rio São Paulo aí em cima do Flamengo com 3-0 no Maracanã. Então o Santos ganhava muitos jogos, muitos títulos no Maracanã, vai ganhar a Taça Brasil metendo um 8-0 no agregado para cima do Bahia, vai ganhar a Libertadores, dessa vez para cima do Boca, ganhando no Brasil e na Argentina, e o Mundial de Clubes vai ganhar, dessa vez para cima do Milan, na Itália. 62, 63 e 64, quando o time do Santos começa a modificar um pouco, por exemplo, aí nos nomes que você está vendo aí embaixo, você já está sentindo falta do Dorval. Dorval que foi muito importante em 62, 63, em 64 já não estava no time base, mas o Santos vai ganhar o Campeonato Paulista, e que ele normalmente ganhava com muita antecedência, em 64 vai ganhar só na última rodada, ganhando em cima da Portuguesa, que podia forçar um jogo de desempate. A Portuguesa, que acabou em 3º lugar nesse Campeonato Paulista, era o único time que podia ser campeão na última rodada, além do Santos. O Rio São Paulo vai ser dividido com o Botafogo, porque naquela época não tinha critério de desempate, haveria 2 jogos para decidir o campeão. Teve o primeiro, o Botafogo ganhou, mas acabou não tendo o segundo por falta de data. Olha só, e o Santos acabou sendo campeão aí do Rio São Paulo, dividindo o título com o Botafogo no mesmo ano, ganhou a Taça Brasil mais uma vez. Santos que ganhou a Taça Brasil 61, 62, 63, 64, 65, e aí nós estamos falando de 64.
passando por cima de todo mundo, ganhou do Atlético Mineiro 9-2 no agregado, do Palmeiras 7-2 no agregado, e na final, contra o Flamengo, venceu o primeiro jogo por 4-1, empatou o segundo por 0-0 e conseguiu o título da Taça Brasil, o quarto seguido. Em 68, já com um time bem diferente, né? Com Toninho, Pelé e Edu no ataque, Toninho Guerreiro no ataque, o Santos vai ser campeão paulista, do Robertão e da Recopa dos Campeões Intercontinentais. O Paulista vai ganhar o jogo decisivo contra o Palmeiras, um 3-1 do Santos na capital contra o Palmeiras. O Roberto Gomes Pedrosa do Santos vai conseguir classificar para a fase final. E na fase final, um quadrangular, o Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, ele se decidia em quadrangular final. O Santos pegou Inter, Palmeiras e Vasco e ganhou os 3 jogos. Ganhou do Inter 2-1 em Porto Alegre, ganhou do Palmeiras 3-0 em Santos, e lá no Maracanã, mais um título do Santos no Maracanã, 2-1 para cima do Vasco. E na Recopa dos Campeões Intercontinentais, disputando o título contra a Internacional de Milão, o Santos vai conseguir ganhar por 1-0, gol do Toninho Guerreiro. Esse campeonato que era um campeonato disputado apenas por times campeões mundiais. Então, Racing, Peñarol, e lá na Europa alguns times poderiam jogar, acabaram não querendo jogar, como Benfica, Real Madrid, acabou a Internacional de Milão indo para a final contra o Santos. Agora nós já estamos chegando em 81, quando o Flamengo, no espaço de 20 e poucos dias, vai ganhar primeira Libertadores, no final de novembro, depois do Carioca, dia 6 de dezembro, e no dia 13 de dezembro vai ganhar um Mundial. O Carioca, a Libertadores ganhou para cima do Cobreloa, melhor de 3 jogos. O Flamengo ainda conseguiu perder um jogo, esse Flamengo que tinha Zico, Tita, Nunes, um grande time da década do Flamengo de 80, que vinha era o atual campeão brasileiro de 80, ganhou a Libertadores para cima do Cobreloa. Aquela mesma Libertadores que teve aquele jogo polêmico contra o Atlético no Serra Dourada, que acabou com o WO por expulsões dos jogadores do Atlético. No Carioca, custou, mas ganhou do Vasco na final, isso já no início de dezembro. E o Mundial de Clubes, o Flamengo ganhou em cima do Liverpool, com 2 gols de Nunes e um gol de Adílio. O Flamengo venceu o Liverpool por 3-0. Zico ganhou o melhor jogador, e o Flamengo conquistava assim o seu primeiro Mundial em 1981. Em 1992, nós estamos vendo aí a primeira aparição do São Paulo. São Paulo que vai ter um time que vai aparecer em 92 e 93. O time base muito parecido, Em 92 ganhou o Paulista, Libertadores e Mundial. O Paulista, naquela época, campeonato estadual tinha muitos jogos, Paulista com quase 40 jogos, e o São Paulo vai ganhar aí em cima do Palmeiras, 2 vitórias em cima do Palmeiras na final. Isso já no final do ano. Antes disso, mais ou menos no meio do ano, o São Paulo vai vencer a Libertadores, com uma vitória e uma derrota em cima do Newell's Old Boys na final, vencendo nos pênaltis o Newell's Old Boys, conquistando assim a sua primeira Libertadores. No Mundial de Clubes, a disputa seria contra o Barcelona, lá em Tóquio. Assim como o do Flamengo em 81 foi em Tóquio também, o São Paulo, em jogo único lá em Tóquio, vai vencer o Barcelona por 2-1, com 2 gols de Raí. Raí que não vai estar no time de 93, pelo menos não no Mundial de 93. Ele vai ficar até o final da Libertadores, a Libertadores de 93, que é um dos 4 títulos internacionais que o São Paulo vai ganhar em 93. Além da Libertadores, ganhou a Recopa, a Supercopa Libertadores, a Recopa para cima do Cruzeiro. Depois de 2 empates, ganhou nos pênaltis, 2 empates em 0-0. E a Supercopa Libertadores para cima do Flamengo, depois de 2 empates em 2-2. O São Paulo também vai ganhar nos pênaltis. Então ganhou a Recopa e a Supercopa em cima de adversários brasileiros nos pênaltis. Ganhou a Libertadores, vencendo Universidade Católica na final, inclusive o jogo de ida 5-1 para o São Paulo, que até hoje é a maior goleada em um jogo de final de Libertadores. As 2 maiores goleadas de final de Libertadores são do São Paulo, esse 5-1 e outra Libertadores que a gente vai ver aí. São Paulo que tinha esse time que vocês estão vendo aí, com zagueiros Ronaldão, André Luiz,
né? Tinha o Ronaldo Luiz em 93, que acabou saindo, tinha o Toninho Cerezo, o Leonardo, que aparece em 93, não estava em 92, tinha o Miller, tinha o Palhinha, tinha o Raí, né? Um grande time do São Paulo que vai ganhar a tríplice coroa e 4 coroa, respectivamente, em 92 e 93. Em 93, outro time que também ganhou 3 títulos importantes. Então, se o São Paulo rapou tudo quanto é título internacional, quem rapou tudo quanto é título nacional foi o Palmeiras, que ganhou o Paulista, ganhou o Rio-São Paulo e ganhou o Brasileirão. O Paulista e o Rio-São Paulo, ambos em cima do Corinthians, enfrentando o Corinthians na final, tanto no Paulista quanto no Brasileirão. O técnico desse Palmeiras foi o Luxemburgo. No final eu vou falar os técnicos de todos, tá? Eu esqueci, mas vou falar os técnicos de todos aqui quando só tiver eu aqui na tela. Então, Paulista e Rio São Paulo ganhou para cima do Corinthians e o Brasileirão ganhou em cima do Vitória, né? Ganhou do Vitória em Salvador e em São Paulo na final. Ganhou os 2 jogos da final. Vitória, que foi um time aí que foi uma surpresa nesse campeonato brasileiro de 93. Conseguiu eliminar na fase semifinal, num grupo que tinha 4 e classificava apenas 1. O Vitória conseguiu ficar na frente de Corinthians, Santos e Flamengo. Qualquer um dos 3 era mais favorito que o Vitória. E o Vitória conseguiu chegar na final em 93 aí, mas não foi capaz de vencer o Palmeiras. Em 96, mais um grande time aqui, que era o atual campeão da Libertadores, que é o Grêmio. O Grêmio que ganhou fácil lá no Sul, Rio Grande do Sul, com 7-0 no agregado na final contra o Juventude, ganhou em Caxias por 3-0 e no Olímpico por 4-0. No Brasileirão não classificou bem na primeira fase, era aquela primeira fase todos contra todos, classificava 8, o Grêmio chegou em 6º, né? Conseguiu, mesmo assim, conseguiu eliminar a partir das quartas finais Palmeiras nas quartas, Goiás na semi e chegou na final contra a Portuguesa de Desportos, que tinha ficado em 8º lá na primeira fase, e depois de 2-0 para a Portuguesa no jogo de ida em São Paulo e 2-0 no Sul para o Grêmio conseguiu ser campeão brasileiro em cima da Portuguesa no final do ano. Antes disso, lá no meio do ano, o Grêmio já tinha ganhado, além do Gaúcho, já tinha ganhado a Recopa Sul-Americana, jogo lá em Kobe, no Japão. O Grêmio ganhou por 4-1 do Independiente. Esse time do Grêmio, treinado pelo Luiz Felipe Scolari, que tinha jogadores importantes aí em todas as posições. Um time histórico do Grêmio, com Darley, com Arce, com Rivarola, com Mauro Galvão. Mais pra frente tinha Paulo Nunes, tinha Zé Alcino, né? Esqueci o nome de um jogador importante, atacante. Esqueci. Mas quem tiver aí que fez dupla com o Paulo Nunes, pô, caramba, coloca aí no comentário quem lembrar. Mas não estava nesse time de 96, né? Então o Grêmio aí ganhando 3 títulos importantes em 96. Passando agora pro Paysandu, né? Que não tinha adversário lá na região norte. Ganhou o Paraense de forma invicta, né? No meio do ano. Antes disso já tinha ganhado a Copa Norte, eliminando o Remo na semifinal e vencendo o São Raimundo de Manaus, os 2 jogos da final. E no meio do ano fez o improvável, ganhou a Copa dos Campeões Regionais da CBF, né, que ele disputava contra times importantes de todas as regiões do Brasil. Caiu num grupo difícil com Fluminense, Náutico e Corinthians, passou em primeiro no grupo, né, depois eliminou Bahia nas quartas de finais, Palmeiras na semifinal e ganhou o título em cima do Cruzeiro, que vai aparecer daqui a pouco aqui no vídeo de hoje, né, perdendo o primeiro jogo por 2-1 em Belém, ganhando o segundo jogo no Ceará por 4-3, a Copa dos Campeões que foi disputada em estádios do Piauí, Pará e Ceará, né? Então o último jogo no Castelão, no Ceará, o Paysandu ganhou por 4-3 do Cruzeiro no tempo normal e venceu o Cruzeiro por 3-0 nos pênaltis. O Cruzeiro não conseguiu acertar nenhum pênalti e o Paysandu conquistou-se. O Paysandu, que era atual campeão brasileiro da 2ª divisão, ganhou em 6 meses 4 títulos. Além dessa Série B, ganhou o Paraense, a Copa Norte e a Copa dos Campeões Regionais. Já chegando aí no Cruzeiro em 2003, que foi o time que ganhou Mineiro invicto, Copa do Brasil invicto, com golaço do Alex em cima do Flamengo no segundo jogo da Copa do Brasil,
né? Isso, o Cruzeiro conseguiu vencer essa Copa do Brasil aí, fazendo gols muito rapidamente no segundo jogo, né? Em meia hora já estava 3-0 para o Cruzeiro. O Flamengo não teve a mínima chance, né? O Cruzeiro conseguiu ganhar essa Copa do Brasil e no final do ano ganhou o Brasileirão, descontando em cima do Paysandu. O Paysandu foi campeão da Copa dos Campeões em 2002 contra o Cruzeiro, e o jogo do título do Cruzeiro no Brasileirão 2003 foi em cima do Paysandu. O Cruzeiro, que com o Brasileirão 2003 manteve até 2019, era a melhor campanha dos pontos corridos. Lembrando que o Brasileirão começou em 2003, o Cruzeiro ganhou aí, nesse jogo contra o Paysandu com 2 rodadas de antecedência. Cruzeiro que tinha um ataque fulminante com Alex, David e Aristizábal, além de outros jogadores importantes como o goleiro Gomes, o Maicon, que depois fez sucesso na seleção, o Cris, Edu Dracena, Maldonado, né? Jogadores muito importantes que conquistaram essa tríplice coroa para o Cruzeiro em 2003. Em 2005, mais uma vez, agora a terceira aparição do São Paulo, aí já o São Paulo do Rogério Ceni, que ganhou nessa época Paulista, Libertadores e Mundial. Inclusive, o artilheiro do São Paulo na Libertadores foi o Rogério Ceni, com 5 gols. Né? O Rogério Ceni que fez gol até no Mundial também, contra o Al Ittihad. Né? O Rogério Ceni é um jogador muito importante, talvez o principal ídolo da história do São Paulo, mas o São Paulo com um baita time nessa época, né, com jogadores importantes como Josué, Danilo, Júnior, Amoroso, Aloísio, como o Mineiro, que fez o gol do título contra o Liverpool na final do Mundial de Clubes, que o Rogério Ceni fez grandes defesas nessa final. E no Paulistão de 2005, o São Paulo conseguiu ganhar com uma rodada de antecedência. Era um campeonato de 19 rodadas, pontos corridos. Né? O São Paulo vai 2 rodadas de antecedência. O São Paulo vai ganhar na rodada 17, vai fazer 45 pontos, vai ficar bem à frente do vice-líder, que na época foi o Corinthians, campeonato paulista por pontos corridos. Coisa que acontecia muito no passado, bem passado, né? Depois voltou a acontecer mais ou menos nessa época, depois os campeonatos estaduais foram diminuindo a quantidade de datas. Aí nós damos um pulo aí de 2005 para 2019, quando a gente chega no maior campeão brasileiro de todos os tempos. Será? Pelo menos dos pontos corridos, com certeza. O Flamengo fez 90 pontos no Campeonato Brasileiro de 2019, 28 vitórias, a melhor ataque de todos os tempos, né? Aí eu tô falando dos pontos corridos. O Flamengo fez quase 90 gols aí nesse Campeonato Brasileiro de 2019. Né? Ganhou o Campeonato Carioca em cima do Vasco, com 2 vitórias no primeiro semestre, e no final do ano foi o seguinte: ele ganhou a Libertadores contra o River Plate, todo mundo lembra desse jogo, que o Gabriel Barbosa, Gabigol, fez 2 gols já nos acréscimos do segundo tempo e virou para cima do River, lá no Peru, em Lima, né? Final jogo único, primeiro final jogo único da história da Libertadores. O Flamengo vencendo o River Plate por 2-1, isso foi 23 de novembro. Menos de 24 horas depois, o Flamengo, no avião, voltando para o Brasil, né, comemorando, ganhou o Campeonato Brasileiro sem entrar em campo, que o Palmeiras perdeu para o Grêmio por 2-1, só o Palmeiras podia alcançar o Flamengo. Isso com 4 rodadas de antecedência, foi na rodada 34, a gente estava em novembro ainda. O Flamengo vai ganhar o Campeonato Brasileiro sem entrar em campo, né, quando o Grêmio vence o Palmeiras por 2-1 em São Paulo. E esse Flamengo, aquele Flamengo que já não sai mais da memória do flamenguista, né, que do meio para frente tinha simplesmente Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Esses caras estão aí até hoje. Eu estou fazendo esse vídeo em janeiro de 2022. Né, então os caras estão inteirando aí 3 anos juntos e o Flamengo continua sendo um dos maiores times do futebol brasileiro, tanto histórico quanto na atualidade. Em 2020, quem ganhou 3 títulos importantes foi o Palmeiras. Ganhou o Paulista, ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores. Né? O Paulista foi em cima do Corinthians, ganhou nos pênaltis, depois de um 0-0 e de 1-1, né? E com o Vanderlei Luxemburgo, depois o Vanderlei Luxemburgo vai embora na metade da Libertadores, e o Palmeiras já em 2021, por causa da pandemia, do coronavírus, né, o Palmeiras vai vencer em 2021,
vai vencer a Libertadores no final de janeiro e a Copa do Brasil no início de março. A Libertadores com gol no finalzinho do Breno Lopes para cima do Santos, né? E a Copa do Brasil para cima do Grêmio com 2 vitórias na final. Uma no Rio Grande do Sul por 1-0 e uma em São Paulo por 2-0. Então já em 2021 ele vai completar a tríplice coroa de 2020, tá? Lembrando que eu vou falar no final os treinadores de todas essas equipes. Vou voltar lá para o primeiro slide e vou até o último falando dos treinadores. Em 2021, que o ano que acabou há um pouco mais de um mês, eu estou fazendo esse vídeo aqui, dia 21 de janeiro, né? No dia 16 de dezembro, o Atlético venceu a Copa do Brasil. Poucos dias antes, 2 semanas antes, dia 15 de dezembro, melhor dizendo, 2 semanas antes tinha vencido o Brasileirão. E no primeiro semestre venceu o Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro ele passou bem pela primeira fase, mas a partir da semifinal já teve um pouco mais de dificuldade, passou pelo Tombense com uma vitória por 3-0 e um empate, e conseguiu o título em cima do América com 2 empates em 0-0. Então o Mineiro foi difícil, né? O Brasileiro também muito difícil, pareceu até um pouco mais fácil, porque o Atlético fez a segunda melhor campanha da história dos pontos corridos. Então aqui a gente viu nesse vídeo de hoje a primeira melhor campanha da história dos pontos corridos, que foi o Flamengo em 2019. Então vendo agora o Atlético em 2021, que fez 84 pontos, foi a segunda melhor campanha, e o Cruzeiro em 2003 com 100 pontos, mas aí em 46 jogos, a terceira melhor campanha. Então o Atlético teve a melhor zaga da competição no Campeonato Brasileiro, teve 7 jogadores na bola de prata, teve o artilheiro e bola de ouro, que foi o Hulk, né? Então foi uma temporada para nenhum atleticano botar defeito, né? A Copa do Brasil, que foi vencida já na metade do mês de dezembro, com 6-1 no agregado em cima do Atlético Paranaense, 4-0 no jogo de ida, 2-1 no jogo de volta, para cá repetido da semifinal. Então o Atlético passou a semifinal pelo Fortaleza com 6-1 no agregado e foi campeão da Copa do Brasil com outro 6-1 no agregado, aí já em cima do Atlético Paranaense. Atlético do técnico Cuca, que teve como principal destaque do ano disparado o Hulk, mas que também teve outros jogadores importantes, como vocês estão vendo aí na tela, Zarate, o Nath, o Keno, né, a dupla de zaga menos vazada do Campeonato Brasileiro com o Nathan Silva, Júnior Alonso, o goleiro Everson, que ganhou chance na seleção em 2021, né, então essa foi a última tríplice coroa que nós temos aqui no vídeo de hoje para vocês, a 15ª aqui do vídeo de hoje. Pessoal, então vou voltar só para fazer o que eu prometi para vocês. Vou voltar lá no Santos da década de 60 para falar dos treinadores, né? Santos 62, 63 e 64 foi o Lula, né? Santos 68 foi o Antoninho. Flamengo 81 foi Paulo César Carpegiani. São Paulo 92 e 93 foi o Tele Santana. Palmeiras 93 foi Luxemburgo, Grêmio 96 foi Luiz Felipe Scolari, Paysandu foi o Givanildo Oliveira, né, treinador que fez história principalmente no Pará e em Minas Gerais. Cruzeiro 2003, Luxemburgo. São Paulo em 2005, o paulista foi o Leão, mas a Libertadores e o Mundial foram conquistados com o comando técnico do Paulo Autuori. O Flamengo em 19, Abel Braga ganhou o Carioca, depois chegou Jorge Jesus, levou Libertadores e Brasileirão. Palmeiras em 2020 começou com o Luxemburgo, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. E o Luxemburgo ganhou o Paulista, depois ele sai, vem o Abel Ferreira, português, vai ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, e terminando com o Atlético Mineiro em 2021, que conquistou todos esses títulos aí com o Cuca, que já tinha conquistado a Libertadores lá em 2013. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Claro que ele se alongou, né? Nós já estamos indo aí para mais de 24 minutos, mas é porque é um vídeo que traz muitas informações, tá bom, pessoal? Se você chegou até aqui e não deu like, não se inscreveu, faça isso aí pra gente, é muito importante para nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom, pessoal? E semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.